Pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B, o Paysandu empatou fora de casa com o Atlético Paranaense em 1-1. O jogo foi realizado lá na Liga Arena, em Curitiba. Um resultado que, se a gente olhar para o aspecto geral da partida, foi um resultado bom para o Paysandu, né? Primeiro porque o Paysandu saiu atrás do marcador, e aí depois teve reação ali, conseguiu fazer o seu gol de empate. Teve até chance para abrir o placar, né? Essa que é a verdade, mas infelizmente o Paysandu não soube aproveitar a oportunidade. Mas dos males, o menos pior, ou melhor, não há mal nenhum nesse resultado, muito pelo contrário, é um ponto importante que mantém o Paysandu vivo nessa luta para sair ali da zona do rebaixamento. Bora falar sobre os detalhes dessa partida, trazendo também as declarações do técnico Claudinei Oliveira, o que ele falou a respeito desse resultado. A gente vai falar sobre tudo isso agora aqui no canal, mas antes eu peço para que você se inscreva aqui no canal, deixe o like no vídeo, compartilhe esse vídeo e não perca aqui os conteúdos do canal RS Live Sports. Bem, vamos lá, né? O Paysandu enfrentou o Atlético Paranaense, registrando aqui, né, novamente, a presença muito grande de torcedores do Paysandu em um jogo fora de casa, lá na Liga Arena. Muitos torcedores do Paysandu estiveram lá presentes, apoiando o Papão nesse jogo. E, sem dúvida, toda vez que há uma presença muito grande de torcedores bicolores nas partidas do Paysandu fora de casa, assim como foi contra o Avaí também, quando o Paysandu jogou fora, assim como é em outros locais também que o Paysandu vai, isso dá um ânimo a mais, isso dá uma moral a mais aí pro grupo, pros jogadores que estão ali jogando aquele jogo em questão. E registrar aqui, claro, que o Paysandu segue invicto, né? A gente fala de mais um empate, mas o Paysandu segue invicto. Agora são 9 jogos sem perder. Claudinei Oliveira não sabe o que é perder, né? Com o Paysandu há 9 jogos, né? Nessa última sequência de 5 jogos foram 4 empates e 1 vitória. E aí você vai me falar, mas poxa, Ronaldo, o Paysandu tá mais empatando do que ganhando. Seria bem pior se não tivesse pontuando, né? A questão toda é você conseguir roubar pontos fora, mas precisa fazer o dever de casa dentro de casa, é claro. Mas o Paysandu, nesse jogo contra o Atlético Paranaense, teve momentos em que tomou conta do jogo, teve momentos em que o Paysandu soube sofrer, ficou ali atrás esperando o Atlético Paranaense, chamando o Atlético Paranaense para o seu campo, e aí nos contra-ataques conseguia fazer algumas jogadas. O Diogo Oliveira, o Garcês tiveram oportunidades, inclusive numa dessas o Denner teve uma no segundo tempo que quase ele marca, né? A bola quase da pequena área, ele acabou isolando a bola, né? Um chute acabou ali não saindo do jeito que ele queria. E aí, minutos depois, né, aos 37 minutos do segundo tempo, o Dudu, um chute de fora da área, ele acabou tendo espaço para finalizar, ele finalizou no canto ali do goleiro Gabriel Mesquita, e aí o goleiro bicolor não conseguiu fazer a defesa e o Atlético Paranaense abriu o placar. Só que aí a reação do Paysandu veio logo em seguida, 3 minutos depois, aos 40 minutos, numa bola na área, o Diogo Oliveira conseguiu ali marcar o gol de empate do Paysandu, um gol muito importante que deixou o Paysandu com um ponto aí precioso, né, dessa partida. O Paysandu não saiu derrotado, o que seria um resultado muito ruim, né? Conseguiu um empate muito importante e aí volta para Belém do Pará com esse pontinho na bagagem. O resultado não foi bom, foi pior para o Atlético Paranaense do que para o Paysandu. Acho que a gente pode parar para pensar nesse sentido. Não que o empate não tenha sido um bom resultado do Paysandu. Foi bom, lógico, mas o melhor seria, claro, se houvesse a vitória. E teve oportunidade para isso. Mas pelo menos garantiu um empate, pelo menos garantiu um ponto importantíssimo aí nessa luta para sair da zona do rebaixamento. O Paysandu, que agora é o 19º colocado, com 21 pontos, ainda vai ter um jogo nessa segunda-feira, né? O Volta Redonda enfrenta fora de casa o Cuiabá. É importante que nesse jogo o Volta Redonda não vença o seu jogo. E tem também o jogo do Atlético contra o Atlético Goianiense, onde nessa situação acredito que o empate é o melhor resultado para segurar ali as duas equipes na parte de baixo da tabela. Agora a gente vai acompanhar o que o Claudinei Oliveira falou a respeito dessa partida. E ele falou, né, sobre a importância desse resultado, sobre as adversidades dessa partida. Bora acompanhar aí as principais declarações do Claudinei Oliveira na sua entrevista coletiva após o jogo. Eu acho que é um jogo bem difícil, como a gente já esperava, né? É difícil enfrentar o Atlético aqui na Arena.
né? Além das questões de adaptação ao gramado, acho que a gente se adaptou até bem, fizemos um bom primeiro tempo. Tivemos algumas chances de abrir o marcador, né? O Atlético também teve algumas, acho que foi um jogo bem equilibrado, mas a nossa equipe em nenhum momento foi uma equipe que jogou, que se acovardou, a gente buscou sempre, né, atacar, mesmo que, ou às vezes contra-atacar, né? A gente buscou o resultado o tempo todo. No segundo tempo, a gente vinha bem, acho que a gente pecou um pouco no segundo tempo de tirar um pouquinho mais rápido a bola da pressão. A gente sabia que o Atlético é um time que tem um bom poder, uma boa pressão pós-perda. A gente demorou um pouquinho para tirar a bola da zona de pressão e geramos algumas situações de perigo ali para o Atlético. Aí, a partir dos, sei lá, 25, 30 minutos, quando entra o Allan Kardec, o Atlético pesa mais a área ali com 2 atletas de área, a gente opta por puxar o Lã para dentro, botar o Edilson para equilibrar ali o jogo aéreo defensivo. Acho que a gente controlou bem. Infelizmente, acabamos sofrendo um gol que a gente talvez pudesse ter evitado, ter matado a jogada, enfim, mas faz parte. O mais importante é o que eu já falei anteriormente para vocês: essa equipe não aceita a derrota, né? Nossa equipe não aceita a derrota, é uma equipe que vai, que luta, que briga pelo resultado. Poderiam ter baixado a guarda ali, não, a gente foi para cima e fomos premiados com gol de empate. Acho que não foi um resultado injusto, foi um resultado justo pelo que foi o jogo, né? Acho que as equipes tiveram suas oportunidades, mas eu acho que uma derrota nossa seria um resultado muito injusto pelo que a gente apresentou hoje aqui. O discurso é o que eu falo em todas as equipes: a gente tem que ter uma equipe organizada que brigue por todas as bolas, né? Na situação que a gente estava quando eu cheguei, o adversário não pode ter um sentido de urgência maior que o nosso. O adversário não pode chegar num contra-ataque com mais jogadores que a gente, ou então quando a gente contra-atacar, a gente tem que chegar com mais que o adversário também, porque a gente precisa mais do que eles, né? A gente tem enfrentado quase que todos os adversários que estão na nossa frente na tabela. E você falou uma coisa importante, né? A gente não pode deixar o atleta perder sentido e desanimar. Porque em algum momento você olha assim, pô, tá 9 jogos sem perder. Aí você não sai da zona de rebaixamento, cara. Tem time aí que perdeu 6 jogos seguidos, que tá na nossa frente ainda. Quer dizer, a gente não pode desanimar, tem que continuar com esse percentual de aproveitamento, buscar vencer em casa no próximo jogo, né, respeitando o Vila Nova. Mas eu acho que é isso, mais do que o discurso é o empenho dele, sabe? Eu né, concordo com você que o treinador tem a sua parcela, mas eu acho que o mérito maior é deles, porque eles têm comprado a ideia, eles têm se dedicado, têm se unido cada vez mais. Né? Eu acho que todo mundo que a gente colocou em ação hoje ajudou, independente de quem iniciou e quem entrou depois. A gente tem que continuar nessa pegada, continuar buscando os resultados. Uma hora a gente vai sair da zona, quem sabe a gente, como você falou, conquiste até coisas mais tranquilas na competição, não precisa brigando até o final dessa zona ingrata. Mas o momento nosso é esse, a gente tem que correr pra caramba, correr mais que o adversário sempre. É isso aí, né? Acho que o único questionamento que fica pro torcedor, inclusive tem até alguns comentários no vídeo em questão, né, da TV oficial do clube, nessa demora que o Claudinei teve para poder ali mudar o time. Mas são situações, gente, que a gente acaba não tendo controle, né? A gente não sabe o que se passa dentro de campo, é só o técnico e o jogador. Ali dentro do campo, ali no gramado, ali é outra história. O raciocínio é diferente, a situação é diferente, as adversidades são diferentes da forma como a gente acompanha daqui de fora. Então, o Claudinei, ele fez o seu melhor ali. E o detalhe, na minha opinião, o Claudinei Oliveira, ele tem o elenco na mão. Ele tem o elenco na mão. E isso é muito bom. Isso é muito bom para poder trabalhar, para poder ver ali as melhores possibilidades, para poder armar a equipe e ir em busca dos resultados. Isso é excelente. Agora, claro que para essa briga toda, né, o Paysandu tem aí 21 pontos, é o mesmo número de pontos do América Mineiro, que é o último colocado ali fora da zona, né? E só não tá acima porque os critérios de desempate estão aí desfavoráveis ao Paysandu. Mas o Paysandu tá bem na parada, né? O Paysandu tá bem na parada. Tá encaminhando uma saída da zona de rebaixamento. Agora, claro, para isso acontecer de uma maneira mais incisiva, no próximo jogo do Paysandu, que vai ser contra a equipe do Vila Nova, no dia 11 de agosto, numa segunda-feira, às 9h30 da noite, o Paysandu precisa vencer, claro. O Paysandu precisa conquistar os seus 3 pontos e precisa fazer o dever de casa. Porque de nada vai adiantar roubar pontos fora de casa se não conseguir os resultados positivos dentro dos seus domínios. Agora, é inegável, né? O volume de jogo do Paysandu, o comportamento físico do Paysandu também, o condicionamento físico, perdão, do Paysandu tá realmente muito positivo. E agora é só dar aquelas azeitadas para não deixar escapar os resultados positivos. O empate contra o Atlético Paranaense foi muito bom, mas agora é focar e pensar nos 3 pontos na próxima partida que o Paysandu vai ter contra o Vila Nova dentro de casa na Curuzu. Mas e aí, torcedor bicolor, você achou o resultado justo?
Você achou que o Claudinei tinha que ter mudado logo no time? Você achou que o Claudinei falou as coisas corretas? Você concorda com o que ele disse? Você não concorda? Coloca a tua opinião aqui nos comentários, eu quero te ouvir. E por favor, se inscreva aqui no canal, deixa o like no vídeo, compartilhe esse vídeo e não perca os conteúdos do canal RS Live Esportes, porque isso é muito importante pra gente, pra que a gente continue crescendo aqui cada vez mais no YouTube. Muito obrigado, valeuzaço e até a próxima!